tentei fazer uma saia estilo hanbok moderno. Eu pensei, por que não fazer as minhas próprias peças de roupa? Eu já fiz alguma peça de roupa? Não. Mas eu pensei, por que não começar com o hanbok? Agora a Coreia do Sul está incentivando as pessoas a voltarem a usar hanbok, mas num estilo um pouco mais moderno. E toda última quarta-feira do mês seria o Hanbok Day. Então, a última quarta-feira do mês você é livre para usar hanbok. E aí, eu fui ver no Pinterest e eu achei um tutorial que me mandou pro YouTube de uma moça coreana fazendo uma saia estilo moderno de hanbok. E aí, a saia é um pouquinho mais curta do que o hanbok tradicional e tem um pouco menos de volume também. E eu achei linda. Aí eu pensei, vou fazer também, igual. E ela mostra o passo a passo de como fazer. Eu assisti o vídeo umas 3 vezes antes de começar a fazer e eu pensei, vai dar certo. Só que eu comecei o erro quando eu fui escolher o tecido, porque eu escolhi esse tecido. E esse tecido, ele é branco com desenhos brancos. Só que ele não tem nenhuma linha, nem vertical, nem horizontal, ao contrário do tecido que ela usa no tutorial, que ela usou um tecido quadriculado. Então, tem linhas horizontais e verticais. E eu não me atentei que deveria ser um tecido quadriculado, eu achava que pudesse ser qualquer tecido, até perceber que na hora de cortar o tecido quadriculado é muito mais fácil do que esse tecido. E aí, eu tive que usar um transferidor e uma régua para cortar o tecido, o que já me levou muito mais tempo do que se eu tivesse simplesmente cortado um tecido quadriculado. Bom, aí começou o meu problema, porque eu já tive uma enrolação na hora de cortar o tecido. Depois eu comecei a costurar, fiz as medidas conforme ela falou de cada tira de tecido. Só que ela falava em coreano e a legenda também estava em coreano. Eu não sei coreano, eu entendo algumas palavras, mas eu não entendo o tutorial inteiro. E aí, em algum momento, eu tava falando assim, corte não sei o que do tecido, vezes 2. E eu só cortei vezes 1, porque eu não tinha entendido vezes 2. E aí, era pra cortar 2 vezes e fazer 2 vezes, mas eu só fiz uma vez e depois eu me toquei que, assim, não dava certo. Enfim, de qualquer forma, isso foi depois. Aí, eu comecei a fazer a saia, comecei a costurar a saia, relativamente estava dando certo. Só que lá pro minuto 12 do vídeo, do tutorial dela, aparece o forro. O forro, eu já tinha comprado o tecido também do forro, que é um tecido branco também, pra fazer o forro da saia. Só que no tutorial, o forro já aparece costurado na saia. E eu não entendi como que ela costurou esse tecido na saia, em que momento ela costurou o tecido na saia. Então, a minha saia ficou sem forro, porque eu não entendi quando que ela pôs o forro. Aí depois aconteceu que eu desisti do vídeo, porque foi assim, até aí tava dando quase que tudo certo, só que quando ela resolveu colocar o forro sem me avisar como que costura o forro no tecido original, eu desisti porque eu pensei, eu não tô entendendo mais o que tá acontecendo, como que surgiu o forro, como que, tipo, o forro apareceu do nada, costurado no tecido, então vou desistir e vou fazer do meu jeito. Só que eu não tenho o meu jeito, porque eu nunca costurei nenhuma peça de roupa. Então, não existe o meu jeito, existe o jeito errado de se fazer. E aí, eu fui fazer do meu jeito, que seria o jeito errado. E deu tudo muito errado depois disso, porque aí eu percebi que eu só tinha feito uma vez, o que era pra fazer 2 vezes. E aí, faltava tecido. E, graças a Deus, eu tinha o tecido, então eu só cortei mais pedaços e costurei o resto dos pedaços e juntei os pedaços. Mas virou meio que uma saia Frankenstein, assim, porque eu fiz vários pedaços separados e fui juntando os pedaços. E aí depois, os pedaços meio que não se encaixavam direitinho, mas eu tentei. O resultado final não ficou tão ruim. Tipo, eu vou mostrar pra vocês e de longe ficou razoável. De perto dá pra ver que tem vários problemas, mas de longe ficou bem bom. Tipo, é super usável, só não tem o forro e, enfim, outras coisas que deveria ter na saia que eu não consegui fazer porque eu não entendi como é que faz, enfim. Mas o resultado final não ficou tão ruim assim e eu vou mostrar ele pra vocês. Oi, gente, esse é o resultado final da saia. Tá vendo que de longe tá ok? Tipo, nem tá tão feio de longe. Só que aí, vendo de perto, dá pra ver que, ó, olha aqui, tá saindo essa parte.
Enfim, tem algumas coisas relativamente que não deveriam estar assim. No entanto, considerando todo o contexto de que eu nunca fiz uma peça de roupa e que também eu não escolhi a peça de roupa mais simples do mundo, eu vou dar 7 de 10 para esse hanbok, porque foi até que ok, vem de longe, claro, mas foi um hobby divertido.